boa noite. Tantos problemas técnicos aqui que eu já não sei onde estou e em que conta estou. Quer dizer, estou na conta do nosso lar, mas está tudo certo. Estão me ouvindo? Alguém pode me dizer se está me ouvindo bem? Sueli? Ai, graças a Deus conseguimos. Vamos então agora aguardar a companheira de jornada. Me desculpem o minutinho de atraso, mas eu me atrapalhei com um caminho diferente que me orientaram aqui. Vamos aguardar, não é, Sueli? A amiga, as mãos amigas chegarem para a gente poder começar. Ô, Sueli, eu que agradeço essa oportunidade. Pede, mas aqui não apareceu nada, Sueli. Eu nunca vivi essa experiência aí com as mãos amigas. Como é de inclusão? Pois é, mas aí ela não vai pedir? Gente, me desculpem aqui esse atrapalho, porque tá um pouco diferente do que eu vi. Ela... Aqui. Pronto, já convidei. Como que ela recusou? Tem um pouquinho de paciência aqui, tem algo estranho. Vamos convidar novamente. Pois é, mas aqui na minha tela não aparece esse convite. Aí eu estou aqui, tá aqui, ó. Convidar. Eu tô te convidando então, mãos amigas. Aqui, convidar, aguardando. Acho que agora vai dar certo. Pronto, agora vai dar certo. Todos ficaram felizes. Oh, querido, me desculpe. O aprendizado intenso em tempos de Covid, não? Boa noite, então, a todos. Mais uma vez, desculpa por esses minutos de atraso, 6 minutos, mas aqui estamos para um momento de reflexão sobre essa problemática, essa temática tão instigante para todos nós. Eu agradeço aos amigos do nosso lar, a Sueli, por essa oportunidade, e já de antemão agradeço à companheira querida do Mãos Amigas, que vai dividir comigo essa responsabilidade. Vamos então fazer uma prece inicial, respirar profundamente e elevar o nosso pensamento a Deus. Te agradecemos, Jesus, por este momento em que tu nos oportunizas esses instrumentos tecnológicos para nós nos comunicarmos. Te agradecemos os desafios crescentes que estamos enfrentando, porque eles estão nos tornando seres melhores. Te agradecemos o teu amor permanentemente por sobre nós e te pedimos que nos ilumines. Pedimos a Maria, servos da Legião de Maria, que ilumine a todos nós, especialmente nesse instante, para que consigamos desenvolver uma reflexão proveitosa e que chegue aos nossos corações. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Assim seja. Muito bem. O tema que me foi solicitado é o espiritismo, o suicídio e a lei de causa e efeito. É um tema bastante vasto, mas nós vamos pontuar aqui alguns aspectos para nós pensarmos um pouquinho sobre os desafios que esse tema nos traz. Eu inicialmente lembraria para nós por que esse tema do suicídio ele está tão em evidência.
e a importância dele para os dias atuais, particularmente nesse tempo de pandemia, de isolamento social, né, com essas dificuldades todas que estamos enfrentando. Por que esse tema se faz ainda mais evidente? Porque nós estamos sendo postos à prova, nós estamos sendo postos a ao enfrentamento de dificuldades crescentes. Isso é uma maldade de Deus? Não. Digamos que este é um intensivão para que a gente aprenda de um modo um pouquinho mais rápido algumas lições que nos são extremamente necessárias. Mas nós precisamos estar interiormente nos melhorando, inclusive do ponto de vista emocional, para que a gente possa enfrentar essas dificuldades, senão elas nos atropelam. Então, esse é um tema importante porque muitos de nós estão se fragilizando mais e mais do ponto de vista emocional e espiritual. E na conversa de hoje nós vamos ver o quanto é necessário nós nos fortalecermos para enfrentar essas situações. O tema do suicídio nos leva a pensar na vida e no valor da vida. Mais do que pensar em fim, é pensar na continuidade, é pensar na sequência. Então, quando nós pensamos nessa temática do suicídio, a gente se defronta com questões de fundo e muito importantes, não é? Qual o sentido da vida? Como é que está o meu conjunto de relações com a vida? Como eu estou me relacionando com as pessoas? Como eu estou me relacionando com a minha família, no meu trabalho, com os amigos? Como eu estou me relacionando comigo mesma? Como eu estou me relacionando com Deus? Né? Então, quando a gente se pergunta isso, essas relações estão boas? Não, não estão do jeito que a gente quer. Nós gostaríamos que elas estivessem diferentes, mas elas estão na condição possível. E quando a gente as observa com um pouco mais de cuidado, nós percebemos que nós podemos melhorar essas relações a partir de nós mesmos. Nós não podemos mudar o outro, mas nós podemos nos melhorar, nos educar, aprender a perceber a vida, as dificuldades de uma outra maneira, mais saudável, menos problemática, menos enferma. E aí a gente se pergunta, mas vale a pena eu fazer isso? Afinal de contas, qual é mesmo o sentido da vida? Para que tudo isso? Para que tanta dor? Por que tanta dor? Por que temos que sofrer tanto? O que é que está acontecendo, não é? Então essas questões elas nos fazem chegar à problemática de fundo sobre a própria vida, a gente se encontrar com a gente mesmo, na relação com o universo e com o Criador. Qual é mesmo o sentido da vida? Evoluir. Somos seres imortais, criados para evoluir. Surgimos simples e ignorantes, com a lei divina em nossa consciência, por ser desvendada, explicitada, desnudada por nós mesmos em uma longa jornada de milênios e milênios e milhões de anos. Nossa, então é esse o percurso? E entender isso, ter isso presente faz toda a diferença. Porque aí eu passo a compreender que a dor que estou atravessando, o sofrimento que eu estou atravessando, ele também tem um sentido. Ele não é uma punição. Deus não castiga. Portanto, tudo que nos chega, tudo que vem até nós, é para o nosso aprendizado. O que nós recebemos é aquilo que nós precisamos para aprender. As dificuldades que nos chegam são para o nosso aprendizado. Nossa, mas então são aprendizados muito duros. Sim. Às vezes nós precisamos de lições
aberturas para que a gente possa se movimentar, para que a gente possa se fazer essas questões, para que a gente possa ir buscar essas respostas, para que a gente possa, enfim, se olhar para si mesmo e para o outro de uma outra maneira e compreender que o sentido da vida não está no que ela aparenta ser, não é da ordem material. Em sendo seres imortais, em sendo seres espirituais, o sentido da vida reside na própria condição de espíritos imortais que somos. Mas quando pensamos na situação do suicídio, a gente se pergunta: o que é que pode levar uma pessoa ao suicídio? São muitos os fatores que podem levar uma pessoa ao suicídio. E o suicídio é um fenômeno multifacetado. Às vezes as pessoas pensam que foi um episódio, uma contrariedade, um aspecto, um problema pontual que levou a pessoa àquilo. Aquele problema, ele foi apenas o desencadeador do processo. Ele foi apenas o desencadeador. Mas a pessoa já estava em um estado de fragilidade anterior, que aquele problema apenas foi o gatilho para ela cometer aquele ato. Observe que essa constatação ela é muito importante. Por quê? Porque significa que nós temos que nos cuidar para nos mantermos equilibrados, para nos mantermos em uma condição que possa dar suporte a esses problemas que nos chegam. Senão a gente vai tão somente se fragilizar mais e sempre. Nós estamos nesse momento atravessando um desgaste emocional intenso. Então, nós precisamos cuidar mais ainda da nossa dimensão espiritual, da nossa dimensão emocional. A gente pode se perguntar: o que eu tenho sentido nesses últimos meses? Que emoções, que sentimentos estão prevalecendo em mim nesse período? Eu estou muito irritada, eu estou triste, eu estou zangada, eu estou me rebelando, eu estou descontente, ou eu estou conformada, eu estou tentando me melhorar, estou tentando aprender. Como é que eu estou? Observe que nenhum de nós está 100% bem. Está sendo muito difícil para todos nós, tudo isso que estamos atravessando. Mas aí a importância de eu identificar dentro de mim o que não está bem, o que é que mais está me incomodando, o que é que mais está me doendo, o que é que está sendo mais difícil para mim. Chegar a essa resposta é o primeiro passo para eu começar a cuidar de mim mesma, porque senão eu não tenho como me ajudar se eu não souber em que dimensão, em que aspecto, onde, em que foco eu estou precisando de ajuda. Então, eu estou me sentindo, digamos, muito sozinha. Então, como eu posso fazer para diminuir esse meu sentimento de solidão? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu estou me sentindo muito irritada. O que posso fazer para diminuir essas irritações? A primeira coisa é identificar o que é que está me causando essa irritação. Em que pontos, em que aspectos eu estou me irritando? O que é que está me causando isso? Para eu poder ir lá e contornar. Observar-se é, portanto, muito importante para a gente poder aprender a cuidar da gente mesmo, porque se nós não cuidarmos de nós mesmos, ninguém o fará por nós. Esse tipo de cuidado só diz respeito a cada um de nós. De onde vêm essas insatisfações? O que é que eu posso fazer por mim? Eu tenho que olhar para tudo isso de um modo mais positivo. Se estamos atravessando essa pandemia e tantas explicações maravilhosas nós temos ouvido, é porque é uma dificuldade necessária que nós temos que enfrentar coletivamente e individualmente. Então, como eu posso fazer para aproveitar um pouco mais sobre essa situação tão difícil que nós estamos atravessando? Como fazer isso, né? Existem algumas ações que nós podemos fazer que vão nos fortalecendo e a gente esquece. A gente esquece que o Evangelho nos ensina insistentemente para que a gente olhe para o outro. Nós somos seres sociais, gregários.
Deus nos fez com tanta perfeição que o que ele nos conduz a uma convivência, ele nos conduz a uma evolução que tem uma dimensão social e individual. Sozinhos nós não crescemos. Então, uma das principais fontes de satisfação, de prazer, de preenchimento interior está justamente nos processos que eu desenvolvo junto aos demais, na ajuda, no auxílio, no exercício do perdão, no exercício da compaixão, no exercício das virtudes de maneira geral. Às vezes a gente acha que a saciedade da vida vem com, é, com a ordem material, uma boa casa, um bom carro, recursos para isso e aquilo outro. Não. A saciedade da vida, ela vem, ela é algo muito interior, ela é muito íntima, ela vem de bens e de uma dimensão que a gente não consegue ver aos olhos nus. Ela é invisível aos nossos olhos, porque ela é sentida no coração. Eu posso ficar muito feliz ao comprar um carro novo, mas nenhuma felicidade é maior do que auxiliar alguém e ver essa pessoa feliz. O meu carro, se eu perder, a minha felicidade se vai. Mas a felicidade que adquiro, o preenchimento interior, nos processos de auxílio a alguém, seja o auxílio que for, ver o sorriso de alguém, esses processos aí, esses a pessoa indo embora, ele não passa, não acaba, fica. E é isso que vai preenchendo a gente. E vocês podem estar se perguntando, mas Vânia, agora nós estamos em pleno isolamento social, onde a gente não pode nem se deslocar muito. Então, como fazer isso? Existem muitas maneiras de nós nos ajudarmos. Eu posso entrar em contato com os meus familiares para saber como eles estão e ouvir, simplesmente ouvir o desabafo, a angústia de algum familiar. Eu estou ajudando. A pessoa já se sente mais leve e enquanto eu estou ali ouvindo, eu estou emanando uma energia de amor para aquela pessoa e ela se sentindo mais leve. Eu posso ajudar na distribuição de bens materiais, como alimentos, cestas básicas e tal, e ainda que eu não tenha saúde para ir até lá, mas eu posso ajudar materialmente. Mas não tenho recurso para ajudar na cesta, eu posso diariamente emanar luz do meu coração para todos os que estão passando fome nessa pandemia, e a fome aumentou. Para todos os enfermos. Então, esse ato de amor, que é de doação, ele vai me preencher com o amor de Deus. O universo me traz de volta tudo aquilo que eu estou doando para ele. Então, é importante que a gente tenha isso claro, porque é essa vivência que vai nos ajudar a superar essas dificuldades, nos fortalecendo. Na questão 943 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, né, de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis. A resposta que os espíritos dão, frequentemente, alguns ficam muito insatisfeitos, rebatem, não gostam, mas os espíritos estão corretos. Vamos tentar compreender melhor a resposta que eles dão. De onde vem o desgosto que leva as pessoas ao suicídio? Aí eles dizem, efeito da ociosidade, falta de fé, da saciedade às vezes. Como assim ociosidade? A ociosidade é esse nada fazer, essa desocupação. Mas às vezes essa ociosidade, ela não vem apenas por preguiça, ou por falta de vontade mesmo de fazer alguma coisa, né, preguiça. Não, às vezes essa ociosidade, ela resulta da desesperança.
Por quê? Porque a gente fica colocando esperanças e apostando as nossas energias e os nossos esforços em aspectos da vida que não são os centrais. Então, a gente fica elaborando projetos espetaculares de vida que a gente vai se frustrando muitas vezes. Observe que a vida moderna está nos cobrando demais. Ela nos cobra muito e a gente fica tentando responder a tudo. Nenhum de nós consegue responder a tudo que a vida moderna está nos exigindo. Nós temos que ter prioridades, nós temos que ter valores. E aí, se a gente não tem isso claro, a gente se deixa tragar como a grande massa. E aí, como a gente não consegue atender a tudo isso, a beleza física, né, ao êxito profissional, êxito financeiro, a uma condição de vida razoável, do ponto de vista, tudo é material. Como ele não consegue responder a tudo isso, a estar atualizado, antenado com essas novas tecnologias, como a gente não consegue atender a tudo isso, a gente vai se frustrando e se sentindo impotente, se sentindo diminuído. O pior, a gente não percebe que isso está acontecendo com a gente. A gente vai só sentindo lá no fundo um descontentamento e não sabe de onde é que ele está vindo. De falta de sentido, de vazio existencial. É esse o nome do episódio. É esse o nome da situação. Só que a gente não se dá conta. E esse vazio vai se adonando de nós e nos fragilizando. Vai fragilizando as nossas emoções, nossas reações diante das situações, até que chega uma situação mais grave e a gente não resiste e termina adotando o caminho do suicídio. Muitas vezes, quem adota esse caminho está já em estado de depressão avançado e não percebeu, ou está com outro tipo de transtorno e a pessoa não percebeu ou camuflou. Exemplo muito claro disso está entre as donas de casa. As donas de casa têm um dia tão corrido, e não se dão conta dos seus graus de insatisfação interior. E aí vão aquietando, vão se acomodando, até que de repente elas tombam e ficam na cama e não levantam mais. Aí tem que fazer um tratamento intensivo para o processo depressivo. Mas nesses momentos, elas correm riscos. Então, quando os espíritos dizem efeito da ociosidade, eles estão nos reportando a esse vazio, a esse nada fazer, a esse a deixar de fazer aquilo que de fato nos preenche e nos ocupar tão somente com aquilo que é periférico, com aquilo que é menor, com aquilo que é efêmero. Efeito da ociosidade, da falta de fé em si, na vida e em Deus. E aqui a gente confunde muito, porque a gente diz, mas fulano cometeu suicídio e fulano acreditava em Deus. Fulano era um religioso e era um praticante da sua religião X, Y ou Z. Quando se fala da falta de fé aqui, é no sentido de já não confiar, é a fé confiança. A pessoa está perdendo a confiança, a certeza de que pode avançar, de que pode superar aquela dificuldade. Perde a confiança em si, na vida e em Deus. Isso acontece, gente, ao mesmo tempo. Não existe a possibilidade de a pessoa perder a confiança em si e continuar com a confiança na vida e em Deus. Não existe isso. Quando ela perde a confiança em si, quando ela perde a fé, eu não vou conseguir, eu não dou conta, ela está perdendo também a confiança no outro, porque quando ela diz eu não vou dar conta, ela está também dizendo ninguém vai conseguir me ajudar. Porque se você tem a certeza de que pode contar com o outro e que pode contar com Deus, aí você diz, bom, eu estou fragilizada aqui, mas eu consigo levantar. Não, mas quando você diz eu não vou dar conta, é porque você já olhou ao redor e viu que não tem recursos para se recuperar. Tua fé em Deus está abalada, tua fé no outro, nos que te circundam, nos que podem te ajudar, também está abalada. E da mesma forma, quando você perde a confiança nos outros, se sente sozinha, você abala a sua fé em você mesmo e abala a fé em Deus. Muitas vezes, pessoas que acreditam em Deus, neste momento, pensam, Deus, tu esqueceste de mim. Deus, tu me abandonaste. Então é nesse sentido que essa fé fica abalada. Não é que a pessoa
deixa de acreditar que Deus existe. Ela acredita que Deus existe. Ela está com a confiança em Deus abalada. E isso é natural, porque nós somos muito frágeis, muito vulneráveis. Então, a nossa confiança em Deus se abala constantemente. Frequentemente a gente olha assim e diz, será que eu vou conseguir? Meu Deus, será que Deus está entendendo? Ei, Deus, olha aqui, a situação está grave, me ajuda. Será que vai dar certo isto? Então, é importante que a gente tenha claro que essa fé ela pode se abalar. E esse é um argumento a mais para nós termos cuidado com nós mesmos. Cuidar de nós, da nossa fé, da nossa saúde mental e espiritual, sempre, sem negligenciar. Por fim, a fé é a saciedade. Mas em que sentido a saciedade pode nos levar à ideação suicida? Porque a saciedade ela é de ordem material. A vida material plena, ela leva geralmente ao tédio. Tudo tenho, e agora o que vou buscar? Não é na ordem material que está o preenchimento interior. Então termina que isso explicita o vazio interior. Enquanto nós não abrirmos o coração para as verdades mais íntimas, divinas da vida, o que está no exterior não nos preenche. Então é nesse sentido que isso pode ser efeito da ociosidade, da, da falta de fé, da saciedade. E que consequências traz o suicídio? Antes de falarmos das consequências, é importante nós lembrarmos uma coisa. Não devemos julgar quem comete o suicídio. Nós não sabemos o que estava acontecendo com aquela pessoa. Nós não temos o direito de fazer qualquer julgamento. Podemos julgar o ato. Foi bom ter feito isso? Não. Ao cometer o suicídio, nós infringimos a lei de amor, nós infringimos a lei de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso e misericordioso que ele diz, não, vamos em frente, vamos ver se numa outra oportunidade você vai aprender como as coisas têm que ser. Então, por isso é que uma das primeiras consequências do suicídio, e isso está na questão 957 de O Livro dos Espíritos, é o desapontamento. O suicida, ele quer se livrar daquela dor, daquele sofrimento. É isso que ele quer fazer. É isso que ele quer fazer. Então, como ele quer fazer isso e com o suicídio cometido, consumado, ele chega, a primeira conclusão que ele chega é que, nossa, a dor não passou. Pelo contrário, a dor aumentou. Porque além daquilo que já estava motivando a ideação suicida, ele está se defrontando com a dor dos outros, a dor dos demais. Então ele sofre com o sofrimento que o ato dele causou. Ele fica desapontado porque não resolveu o seu problema e ele tem o seu sofrimento prolongado. Nossa, e agora o que fazer? Prece. Não julgar, não temos que ficar condenando, não temos que ficar absolvendo, não temos que ficar julgando de jeito algum. Prece. Em um livro, Em Memória de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira, Camilo Botelho, eles deixam muito claro, a prece é a única energia de amor capaz de aliviar os sofrimentos de quem partiu. Então, é fazer aquela prece, pedir a Maria que o seu amor maravilhoso, servos de sua legião, cuidem daquele ser amado. Que onde quer que ele esteja, que ele receba a luz, a paz, que o acalme, que o tranquilize, que o ajude a retomar seu processo evolutivo, a sair daquela confusão mental que ele pode estar. Essa prece ele recebe e é um bálsamo para acalmar sua mente, seus sofrimentos, aliviá-lo e ajudá-lo a retomar o curso da sua
existência espiritual, recuperando-se do que aconteceu, até ter condições de uma nova possibilidade de reencarnação. Há atenuantes para o ato suicida. A pessoa que o comete diante de transtornos mentais, de problemas psíquicos graves, sem ter clara consciência do que está fazendo, isso é um atenuante. Mas mesmo diante dos vários atenuantes que possam ter, a pessoa vai responder pelo seu ato. Como há atenuantes, cada caso é um caso. Mais um motivo para nós não julgarmos. Não sabemos qual a situação daquela pessoa. Só Deus o sabe. Então, o que a gente tem que fazer? A prece. E aí, cada caso é um caso. Muitas vezes o suicida recebe um auxílio logo de imediato, mas em grande parte das vezes não. Ele precisa ter condições para receber o auxílio, então a espiritualidade tem que aguardar um pouco antes de ajudá-lo. Mais um motivo para nós realizarmos as preces por ele, para que ele possa logo ter condições de ir para locais onde ele possa ser atendido, assistido mais plenamente. O que fazer para finalizar diante das situações inúmeras que o suicídio nos traz? Se a pessoa está com a ideação suicida, se eu estou com a ideação suicida, tem alguém que nos assiste nesse instante, que está com ideação suicida, o que fazer? Procure ajuda. Procure ajuda. Somos seres gregários, não evoluímos sem a ajuda uns dos outros. Procure um amigo, procure um familiar e diga que você não está se sentindo bem. Diga o que você está sentindo. E se a pessoa não estiver entendendo o que você está sentindo, procure outra pessoa para te ajudar. O CVV pode te dar também algumas boas orientações. O CVV você telefona gratuitamente 188, 24 horas por dia, todos os dias da semana. No CVV eles não vão te perguntar nome nem tomar qualquer dado teu. Eles não ficam sequer com o teu telefone. Então tu podes conversar e eles vão te dar uma orientação. Tu desabafas, alivia e eles vão te dar uma orientação o que fazer num momento desse de aflição intensa, de desespero. Procurar terapia, psicoterapia. Por quê? Porque eu preciso identificar dentro de mim o que é que está me conduzindo à ideação suicida. O que é que está me levando? Que insatisfações, que problemas, que dificuldades, que frustrações. O que é que está acontecendo que eu estou com ideação suicida? Enquanto eu não superar isso, não há medicamento que resolva o meu problema. Por isso, a gente precisa da psicoterapia e precisa procurar o psiquiatra. É ele, o médico psiquiatra, que vai atestar se você tem algum transtorno e se com esse transtorno, e estando com esse transtorno, precisa de alguma medicação temporariamente. Temporariamente. Usa aquela medicação e aquela medicação pode te prestar, te oferecer alívios para aqueles sintomas mais acentuados, de modo que você possa respirar melhor e ir buscar ajuda e se recompor diante daquilo que você está enfrentando, até não precisar mais da medicação. Então, você precisa da prece, você precisa da psicoterapia, você precisa do auxílio do psiquiatra, do acompanhamento do médico psiquiatra. Procure assistência espiritual. Se você é espírita, procure uma casa espírita que eles também vão te dar uma orientação. Se você não é espírita, procure uma orientação dentro da sua religião de pertença. E veja que orientação eles dão e o que fazer. Porque há uma dimensão espiritual a ser trabalhada, melhorada. Busque a ajuda da sua família. Ah, mas a minha família não me ajuda, não me compreende. Não tem problema. Procure um amigo, uma amiga, alguém que lhe dê um suporte. E se você estiver acompanhando alguém com ideação suicida, as orientações são as mesmas.
Essa pessoa precisa de prece, ela precisa de psicoterapia, ela precisa de uma consulta psiquiátrica, de assistência espiritual, e ela precisa de todo o seu auxílio, o seu amor, o seu não julgamento, ela precisa do seu acolhimento. Não julgue. Se a pessoa tiver tentado suicídio, não fique perguntando para essa pessoa, mas por quê? O que foi? Não. Ela vai falar quando ela estiver em condições de falar. E quando ela disser os motivos que a levaram a isso, não julgue, não diga, mas que bobagem, como você pensou em fazer isso por causa disso? Não julgue. A dor é individual. Aquele motivo pode, de fato, estar trazendo para aquela pessoa um problema muito sério. E você não tem que julgar, você só tem que acolher, compreender e se colocar como parceiro, pois vamos buscar uma saída para essa situação. Já te ouvi, estou compreendendo, vamos buscar saída, eu estou contigo. Vamos, eu vou te acompanhar ao psiquiatra. Vamos procurar um terapeuta. Se o primeiro terapeuta você não tiver empatia, não gostar, tiver algum problema, não tem problema. A gente procura um segundo, contanto que você se sinta à vontade para compartilhar com o profissional seus sofrimentos, suas dificuldades e ele tire de dentro de você esses mecanismos, essa força, esses recursos que nós todos temos para sair desta situação em que você está. Há saídas. E se você for familiar, então converse sobre essas orientações com a família. Assim como você não deve ficar pressionando a pessoa, buscando explicações, cobrando, oriente os demais familiares também a não ficarem fazendo isso. Principalmente no caso de quem tentou o suicídio. Quem tentou o suicídio, gente, não quer ser cobrado, já está enfrentando uma situação muito delicada. Então, tudo a fazer é amar essa pessoa, acolher, ajudá-la a se sentir querida, amada, importante. Isso vai lhe dar uma força muito grande. Diante de um suicídio consumado, o que fazer? É uma situação muito dura. A família vai ter que se recolocar, se reorganizar, se refazer. A vida familiar sofreu um baque muito grande. O suicídio de alguém é um divisor de águas. Essa família vai ter que se reorganizar, se reinventar para encontrar prazer, alegria, paz, sem esse ser amado, respeitando-o, acolhendo a sua decisão. A gente não pode realmente julgar e emanando luz para ele. Nós outros amigos, o que fazer? Ouvir esse familiar que quer desabafar, esse familiar que está triste, esse familiar que está em desespero. Ouvir sem julgar. Eu não tenho que ajudar esse familiar a chegar a conclusões mirabolantes sobre o que pode ter levado fulano ou beltrano a cometer esse ato. Não. Tudo a fazer é ajudar essa família a fazer essas preces, a tentar identificar os sofrimentos de cada um e ajudar cada um a atravessar esse momento de muita dor, até que as coisas se acalmem um pouco no coração de cada. É um momento de muito delicado, muito íntimo, que requer muito cuidado de nossa parte. Tanto não julgar, acreditar em Deus, confiar, pois que Maria, os servos de sua legião, não abandonam esses irmãos. Certa feita, em um diálogo fraterno, uma jovem disse o seguinte para mim: mas se eu cometer suicídio, não tem problema. Não é Maria que acolhe os suicidas, ela vai me acolher. Nesse instante eu pedi ajuda a Deus, me ajuda. Neste diálogo, meu Deus, que a gente sempre tem que estar nos diálogos fraternos, pedindo a ajuda da espiritualidade. E naquele momento eu não sabia o que dizer para aquela jovem que não era espírita e que vinha com outras noções. Como explicar para ela? Mas consegui, graças a Deus, tão somente a Ele, né? Explicar para ela que existem locais
de muita luz e paz, onde podemos encontrar Maria. Não é esse o local que o suicídio nos leva. Não é a esse local. E ela compreende. E foi para casa pensando, graças a Deus, ao que saiba, ela não consumou o ato. Mas de qualquer forma, o que a gente tem que fazer? Confiar. Se o meu ente querido, um familiar, um amigo cometeu suicídio, confiar na misericórdia de Deus, que está ali ajudando-o naquele momento a se recolocar diante da lei divina. Confiar, emanar luz, paz, amor, porque isso vai acalmar. E quando em outra oportunidade ele reencarnar, ele vai reencarnar com mais força para enfrentar as situações de dificuldade que ele está enfrentando, que ele enfrentou e que o conduziram a isso. Bom, nós vamos agora fazer uma prece breve para que possamos encerrar essa, essa doutrinária de hoje do Centro Espírita Nosso Lar. Então vamos, de modo tranquilo, te agradecermos mais uma vez, Jesus, por esse momento em que tu nos permitiste pensar sobre a dura realidade do suicídio. Com o coração cheio de gratidão te pedimos que sigas nos iluminando. Te pedimos que emanes luz e paz para os nossos irmãos suicidas, onde quer que eles estejam, que eles recebam o nosso amor, nosso perdão, a luz do nosso coração, para que eles se fortaleçam e se reergam diante das dificuldades que estão enfrentando. Que essa mesma energia de amor envolva todos aqueles que estão com ideação suicida. Que eles recebam o nosso abraço de carinho e força. Que eles encontrem luz e amor ao seu lado, se fortalecendo dia a dia para as dificuldades da vida, pois que são aprendizados para todos nós. Fica conosco, Jesus, no nosso coração, hoje e sempre. Eu agradeço mais uma vez aos amigos do Centro Espírita Nosso Lar, à nossa querida dos mãos amigas, muito obrigada. E encerro aqui então a transmissão. Espero conseguir encerrar direitinho aqui, porque às vezes eu me atrapalho. Um grande abraço para todos vocês, muita luz e muita paz.